aí galera, aqui é Kenny do canal KMG Animes e tô aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime que retorna aqui pro canal é Oukasan Online, que por sinal teve um episódio muito legal, achei divertido e até mesmo emocionante, cara. Você tem ali a Arifureta, que tem uma história complexa, tem realmente muita coisa interessante para ser mostrado, um universo muito legal e tá saindo daquele jeito, parece que o diretor tá com má vontade. E a gente vê aqui Oukasan Online, o cara fazendo um negócio legal, velho, trazendo diversão e realmente mostrando que mesmo que ele pegue uma obra ali clichê, uma obra de comédia, ele faz um negócio decente e diverte a pessoa. Eu gostei pra caramba, velho, desse episódio, foi bem divertido mesmo, sem falar que teve umas coisas interessantes aí colocadas no final dele. Mas antes de comentar, peça aquele like pra você estar ajudando o vídeo. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. No caso, pessoal, o que acontece é que nesse episódio a gente acaba vendo aí que a situação tá bem feia, né? A gente tem ali, no caso, a Mad louca, virou um dragão, tá atacando todo mundo. E a Mad Mama também, ou tá doida, né? Porque ela tá atacando a galera que tá lutando contra a filha dela, porque a filha dela tá descontrolada e ela não quer saber. Mano, ela não sabia nem o que fazer, velho, porque ela realmente tem um ego muito alto. E o que acontece é que a ideia dela, pelo que deu pra entender, era meter cacete na filha, botar a rédea nela e continuar fazendo a mesma coisa que ela fazia sempre. Onde até mesmo o próprio personagem principal, ele tenta impedir isso, tenta ali dar uma acalmada nos ânimos das duas e sobra pra ele. Se não fosse a Mamako, ele ia levar uma cajadada na cabeça, velho, ela ia atacar o protagonista. Onde até mesmo a gente vê que a Mamako impede e aí se separa os dois grupos, né? Fica o grupo das crianças ali resolvendo a treta com a Mad e a Mad Mama contra a Mamako, onde a gente vê várias coisas acontecendo. Focando somente no grupo das crianças, mano, rola um negócio muito engraçado, velho. Realmente o protagonista, o cara ali que nunca faz muita coisa porque a Mamako toma posição de protagonismo sempre, ele tem mais utilidade agora, ele usa outras habilidades, por exemplo, uma habilidade de escudo que fica servindo aí para proteger, no caso, as personagens. Mas até mesmo a gente vê uma parte bem engraçada que o Rise tenta fazer alguma coisa e é inútil novamente, mano, toda parte ela é inútil. Eu até pensei que nesse episódio ela não ia nem atacar, velho, ela não ia fazer nada, porque ela teve sua mana drenada e a gente viu boa parte do episódio, praticamente o episódio todo, ela só tomando porção de mana, velho. A porta enche ela de porção de mana, ela bateu a caganeira da bexiga ali, porque a quantidade que ela tomou para ter mana suficiente para atacar foi muita, velho. E enquanto isso, fica lá o personagem principal se lascando, levando porrada pra caramba, contendo, no caso, a Mad, enquanto a Wise se prepara. Tem muitos momentos que o próprio protagonista não aguenta a situação, né? Leva uma porrada ali que acaba até mesmo voando para outra direção, porque a Mad não consegue ouvir ninguém, onde até mesmo ela fica extremamente furiosa e dentro dos pensamentos dela mostra realmente que ela quer descontar na mãe dela, ela quer lascar a mãe dela de fato, porque ela não consegue perdoar a mãe dela. Deve ter passado um bom tempo a mãe dela sendo chata com ela, porque a gente vê que no final do episódio fala que no caso não é de agora, ela já vem tratando mal a filha há um bom tempo. Por mais que a mãe dela seja assim só no jogo, já estava começando fora do jogo também, antes delas de entrarem. No jogo só avacalhou o negócio, né? Porque ela pegou poder e tal, e aí começou a avacalhar e muito a situação. No fim, o que a gente acaba vendo é que a Mamako começa a falar aí com a Mad Mama e tentar explicar algumas coisas pra ela, né? Tentar botar na cabeça dela que o que ela tá fazendo tá errado. E ela entende que ela quer ser boa para a filha dela. Porém, a forma como ela faz isso demonstra outra coisa e até mesmo bota muita pressão na própria filha dela. Ou até mesmo ela fala que as mães devem cuidar dos seus filhos e até mesmo fazer de tudo para eles ser os melhores filhos possíveis, mas não pode pressionar da forma como ela estava pressionando a coitada da garota. Onde até mesmo a gente vê que ela fala sobre a questão do que ela falou, né? Que ela disse que fazia aquilo por ela mesma e não pela Mad. Onde até mesmo a própria Mad Mama entra em conflito consigo mesma e começa a se perguntar: por que eu falei aquilo, velho? Não tem nada a ver. Tudo que eu faço é pela minha filha, apesar dela ser bem chata e ela fazer muito errado. E aí tem um momento que é engraçado, é mais um momento clichê e escroto com relação ali aos poderes da mamãe, né? Se é uma mãe, se ela tá falando tudo certo, se ela tá explicando e até mesmo apoiando aquela coisa da mãe cuidar, da mãe ajudar,
ela vai ganhar buff, ela vai ficar poderosa, porque o jogo funciona assim. E aí ela ganha uma habilidade materna lá, que é dividir algo com os seus companheiros, né? Partilhar ali daquele poder. E aí faz com que todo mundo sinta aquele amor maternal e até mesmo consegue colocar na cabeça da Mad Mama que o que ela tá fazendo é errado. E aí a Mad Mama começa a entender que ela tá sendo ridícula com a sua filha e causou isso mesmo à própria garota. Onde até mesmo a Mad Mama começa a ficar um pouco triste e sim, entende que tem que ajudar sua filha e sai correndo atrás dela, mas aí já é tarde, né? Onde até mesmo a gente vê vários momentos que a própria Mad Mama leva porrada pra caramba da filha, velho. Se lasca mesmo. E eu não vou dizer que eu não gostei não, porque realmente eu gostei. Quando eu vi ela apanhando, eu fiquei torcendo pra que ela se lascasse mais. Porque realmente, a mãe dela lascou muito ela, velho. Onde até mesmo a gente tem que ver o protagonista indo defender, senão a Mad ia meter uma porrada nela, velho. Se não fosse o protagonista tentando apaziguar as coisas, ia dar muito ruim. E finalmente a Ryze faz alguma coisa, ela consegue pegar mana o suficiente para poder atacar a inimiga ali. E a gente vê que no caso todo mundo vai fazendo alguns ataques em conjunto, mas infelizmente não dá certo porque ela começa meio que se protegendo, uma espécie de casulo. E a gente até mesmo vê que a influência do cajado é muito forte na Mad, parece que fica dando mais poder a ela. E por sinal, quando o protagonista ataca, começa a ferir tanto ela como o cajado junto, como se estivessem interligados as magias que estavam sendo utilizadas ali. Mas no final das contas o que acontece é que sim, ela realmente consegue sair daquela prisão, que poderia ser uma prisão causada por ela mesma. E o que acontece é que com o passar do tempo, elas conseguem se reatar, deve-se deixar bem claro que elas estão juntas, mas no fundo do coração dela ela não consegue perdoar, onde até mesmo ela deixa bem claro que não dá para perdoar a mãe dela, porque é muito tempo que ela sofre com aquilo. Então pelo menos ela é permitida ficar sozinha no jogo e até mesmo acabar ali a interação entre mãe e filha, porque a mãe e a filha conseguiram se reconciliar. Coisa essa que o protagonista ainda não consegue responder a pergunta de que viajar com a mãe dele é bom, é legal, é divertido. Ele não consegue, por mais que ele se dê bem com ela. E a gente até mesmo vê que a Shirazi chega, tem ali um momento de festa e tal, e até decidido que no caso a Mad vai ficar com o protagonista junto com a galera e a Mad Mama vai voltar, porque a Mad Mama ela influenciava outras pessoas a ser como ela, a ser mandona, a tratar os filhos daquele jeito, achando ela que estava fazendo o certo. Vê que bizarro. E é por conta disso que ela acaba voltando pra Terra normalmente. E mano, tem um momento ali que a Shirazi chega e até mesmo rola uma questão de loot box para poder você ganhar algum ponto, mas não envolvendo dinheiro, né, já que eles já estão ali no jogo e não estão fora do jogo. No caso, da mesma forma, é meio que uma crítica, ou pelo menos mostrando aí que o jogo pode fazer você se lascar e muito. No caso, todo mundo usa ali suas pontuações para poder justamente tentar ganhar um item raro e não ganham nada, velho. Não ganham nada, sacaneia muito eles. Praticamente tudo que eles fizeram foi em vão. E realmente isso acontece com quem gosta de comprar coisa para tentar ganhar itens raros. Você compra, gasta dinheiro pra caramba e só vem item comum, só vem itens lixosos, como aconteceu no anime. Isso é muito importante, por mais que seja só uma piada ali no anime. E hoje em dia tá horrível a indústria dos jogos, velho. Tá enxotando, colocando bastante coisa para você gastar dinheiro. E você nem sabe o que você vai ganhar. O interessante é que é falado sobre algumas coisas com relação àquele cajado, que entra em conexão com o outro item, né? No caso, quem explica tudo isso é a Shirazi, que no caso acha que alguém tá tentando destruir todo o trabalho que eles estão fazendo ali com aquele jogo. No caso, querendo separar as mães dos filhos, fazendo alguns itens que podem enganá-las. Então alguém tá hackeando o jogo, onde a gente já sabe disso, porque teve o primeiro item que foi dado ali para a mãe da Wise, que tornava ela onipotente, tocando terror em tudo, fazendo um monte de coisa escrota. E agora a gente depois teve esse item, além de infectar a própria filha da Mad Mama, a Mad Mama começou a agir de forma agressiva e passando da conta por conta da influência daquele cajado. E chegando a essa conclusão, a gente já tem aí o quarteto realmente completo, né? No caso, as 4 pessoas que vão continuar viajando com o protagonista. Agora eu pergunto a você, você se divertiu com esse episódio? Eu achei bem legal, velho. Se falar que abriu esse leque aí para um novo arco, uma possibilidade de ter aí, no caso, mais histórias. Eu achava que ia ser só mãe e filha, e não ia ter outra coisa além disso. Então a gente agora tem um mistério aí de alguém sendo um inimigo de fato de todos que estão ali naquele jogo. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!